compensando distorção espaço-temporal. Compensadores Kaizenberger em 78%. Frequências de saudações abertas, enviando mensagem de boas-vindas para todos os idiomas conhecidos. Parolando. You got an herd mail. Muito bem, então vamos agora à leitura de e-mails e comentários dos episódios do mês de junho. Tivemos o Paranerd 167 do Capitão Falcão e o Cunhado Invernal, e também tivemos o HunterCast 38, que voltou depois de um hiato terrível, com a Liga da Justiça, o corte do Zack Snyder. E para esse episódio tivemos 2 comentários do meu querido J. Santos. No HunterCast 38 ele comentou o seguinte: o HunterCast saiu exatamente na data correta, ou seja, mantendo a regularidade do calendário Maia. Você sabe que o calendário Maia acabou em 2012, né? Então tudo bem. Porém, teve gosto de quero mais, os comentários precisos e análise coesa. Você assistiu o mesmo episódio que eu? Porém, eu não usaria a palavra corte. O Zack Snyder ficou pistola e simplesmente pegou tudo que os fãs criticaram, usou como base e fez outro filme. Eu concordo. Mas o nome da bodega do filme é Zack Snyder Cut. E cut, infelizmente, só tem uma tradução: corte. Então, desculpa aí, é o corte do Zack Snyder. Tá? Bom, na real, se eu tivesse no lugar dele, teria feito exatamente a mesma coisa. Só removeria aquelas 4 horas de primeira cena de grito espalhando pelo planeta. Tá bom, né? Fazer o quê? E no Paranerd 167 do Capitão Falcão e o Cunhado Invernal, o J comentou o seguinte: na boa, quem esperava algo diferente não prestou atenção aos filmes da MCU. A série segue bem a mesma formulinha que nos encantou todos esses anos, porém ver isso se estender em uma série semanal pode ter cansado um pouco. Você achou, cara? Eu achei que foi muito boa. Em um filme de 2 horas poderia ter compensado com a dinâmica, mas arrastar a trama por vários episódios deu uma certa preguicinha. O treinamento com o escudo era previsível e desnecessário, mas ficou bom. Pô, ainda bem, né? A reviravolta, opinião pública e a mudança de perspectiva na opinião do próprio Sam foi um pouco estranha. Eu não achei, eu achei bem coesa. Porém, no frigir dos ovos, o resultado é uma bela omelete, saborosa, nutritiva e é feita dos bons e velhos ovos de todo dia, né? Verdade. Muito obrigado, Jota, pelos seus comentários. Outro que nos fez o comentário lá de novo no HunterCast 38 do corte do Zack Snyder foi o meu querido amigo Antônio. Ele diz o seguinte: saudações Hunters, é bom saber que vocês respeitam o distanciamento social de forma exemplar. Só olhar quanta poeira temos acumulado aqui. Distanciamento social e temporal, você quer dizer, né? Muito bem. Indo direto ao ponto, não vi a edição do Zequinha por não concordar com o corte de 4 horas. É pouca manteiga e uma fatia muito grande de pão, para citar outra obra. Algo tão longo tende a realçar os defeitos e encobrir os acertos, como aconteceu de fato. Sob a possibilidade de assistir o filme distópico da franquia, rolaria sim, mas não poderia ser no fim de semana, porque eu tenho minhas mesas de RPG para narrar. Na segunda e terça eu tenho altos nadas para fazer,
e não há como desmarcar. Talvez numa quarta de futebol em que a vizinhança esteja num foguetório doido e eu não tenha nada melhor para fazer. Acho que encaixa. Aproveitando o fim desse Batman atual, na minha opinião, a Warner poderia lançar mão do Terra de Ninguém para justificar a troca de ator, pois nesse arco o N sai de cena e os sidekicks assumam as rédeas da situação. É uma boa ideia. E aqui entre nós, num período maluco que vivemos, esse arco hoje parece mais factível do que nunca. Porra, pior que é verdade. No mais é isso, um abraço distancioso a todos e até a próxima caçada. Valeu, Antônio, muito obrigado. E além desses comentários, tivemos obviamente os maravilhosos vídeos de resposta do Elias Passo Tenório, um para o Capitão Falcão e um para o Hunter Cash. Então vocês, por favor, recebam com carinho os vídeos daqui do querido Elias. E também tivemos 2 e-mails gigantes do nosso queridíssimo Rafael B. Dourado, do Sapo Brother. Então senta que lá vem história. Em cima do Paranerdia 167 do Falcão e o Soldado Invernal, o Rafael mandou um e-mail com o seguinte título: Falcão e o Soldado Invernal contra os terroristas que não podem ser chamados de terroristas, mas são sim terroristas. Então muito bem, esse é só o título. Então agora eu tô falando, senta que lá vem história. Grande Alexandre, parabéns pelo programa. Eu tive a oportunidade de participar da gravação pelo chat da chamada. Sim, ele estava no chat comentando doidado. Mas tem uma questão que me ocorreu depois, pensando sobre a série, que foi a covardia da Marvel, ou talvez preguiça, em nos oferecer um panorama com mais informações sobre este mundo pós-retorno da cambada. No filme dos Vingadores, demorei para encarar aquele choque dos 5 anos depois que botaram lá. Mostra que o mundo ainda está em luto, com exceção do Tony Stark, cuja vida está boa, mas que ele mesmo dá a entender que se sente culpado por ser tão afortunado. O resto do mundo todo é mostrado como emocionalmente destruído. E não só emocionalmente. O percurso do Homem-Formiga indo para casa mostra um monte de casas abandonadas, como se a cidade estivesse desolada. Ok, o foco do filme está naqueles que acompanhamos as perdas ainda lutando com elas. Capitão América nos grupos de terapia, a Natasha arrasada nas reuniões virtuais, o chefe de Wakanda meio mal-humorada, se bem que ela sempre parece desse jeito. O filme do Homem-Aranha leva esse impacto para um lado mais bem-humorado, mas a Tia May comenta que reapareceu sem nem saber que tinha saído no próprio apartamento e uma mulher começa a gritar com ela, achando que ela era amante do marido, já que outra família ocupava o imóvel. Porra, imagina o quanto dessas cenas não aconteceram nesse universo, né? Não tem nada. Se está ruim para quem ficou, também ficou ruim para quem voltou. Imagina piscar os olhos e acordar 5 anos depois com as pessoas que você ama, que ficaram ali no processo, ou tentar superar a sua morte. Quantos casais desfeitos que quem ficou seguiu em frente, ou como no caso da Mônica Rambeau, cuja mãe faleceu nesse meio tempo, né? Eu ia justamente usar o exemplo da Mônica Rambeau. Não tem nada indicando nesses 2 filmes que o mundo prosperou nesses 5 anos, mas tem a fala dos terroristas e eles querem o quê? Porque também não tem nenhuma indicação que durante os 5 anos pós-estalo do Thanos, o mundo virou a música do John Lennon. Eles querem que matem todos os que voltaram? Eles querem que os que voltaram percam tudo que tinham? Não ficou muito claro isso, né? Assim, e o Falcão? Poxa, ele já estava fazendo operações lá pelo exército. Se a série se passa 6 meses depois dos eventos do filme, já deu tempo de reativar os documentos de todo mundo. Tanto que o Peter Parker já está até com passaporte para viajar para a Europa. Mas aí é o Tony Stark e o dinheiro dele que fez isso acontecer, meu querido.
Lembram que ele pergunta em Guerra Civil se juntar aos Vingadores seria remunerado? No caso dele, ok, foi convocado pelo próprio Tony Stark. Já o resto, imaginar que os heróis convocados tinham alguma remuneração. Os Vingadores não eram uma iniciativa da SHIELD? De onde vinha o dinheiro dela? Ok, ela quebrou em Capitão América, mas não trabalhavam voluntariamente. Me pareceu uma forçada de barra para tentar criar dama pro Falcão. Tem que lembrar que o Falcão não era empregado dos Vingadores, né? Ele era empregado do Exército. E no Exército morreu, negão, né? A série tentou fazer um paralelo entre os apátridas e as situações reais de refugiados, que acabou não criando vilões de verdade direito. Os caras estão lutando ou pelo impossível, o mundo sem fronteiras, ou pelo insustentável, tirar as pessoas que já eram delas porque elas ficaram desaparecidas. Acho que a lei de uso capião tem limites, né? Pior que depois de 5 anos o uso capião matou, né, todo mundo, né? Mas, tirando esse promenor, a série é bem divertida e a dupla de protagonistas se estranhando ficou excelente. E Loki já começou e já está maneiro, isso é verdade. Em breve no Paranerd já falaremos também a respeito de Loki, obviamente, só estou esperando terminar a série para a gente poder gravar. E sobre o corte do Zack Snyder, o Rafael falou o seguinte: eu adoro essa resposta sobre a suposta imprudência dos humanos para proteger a caixa materna. Amazonas, botaram a caixa num templo e põe um exército para defender. Parabéns. Ao Atlantis, botaram a caixa num templo e põe o exército para defender. Parabéns. Humanos, enterra isso aí. Mas não foi? Qual é a última caixa que o Steppenwolf consegue recuperar? A dos humanos, mas isso é porque ela só ativou depois das outras duas. Não é porque os humanos são mais espertos. O Rafael botou humanos 1, Atlantis e Amazonas 0. Eu não concordo não, tá, Rafael? Ok. Aliás, por que fica uma coruja piando o episódio? Cara, eu percebi essa história da coruja depois, cara. Eu acho que era o microfone do Wallace que tava dando reverb. Não sei te dizer, cara, mas engraçado, você percebe que a porra da coruja só pia quando o Wallace tá falando. Porque quando ele não tá falando, ele mutava o microfone e a coruja parava. Então a culpa é do Wallace. E mesmo que não fosse, eu ia jogar a culpa no Wallace de qualquer maneira. E eu gostei do Wallace apontando o dedo corretamente para a culpa desse universo sombrio no cinema para o Nolan. O Nolan é em partes o culpado desse mundo sombrio que se tornou o universo DC no cinema. Num dado trecho do episódio, insistem que é impossível fazer uma versão do filme do desenho da Liga da Justiça. Bem, só para dizer que Vingadores, os 4 filmes, é uma adaptação do clima, ritmo e narrativa que se aproxima muito da mesma pegada que tinha os desenhos da Liga da Justiça. Infantil, leve, etc. Verdade. Sobre a crítica, sobre as limitações do público, eu não lembro da gente ter falado que era impossível colocar a Liga da Justiça no cinema não, Rafael, mas tudo bem. Sobre a crítica, sobre as limitações do público entender algo do plot da trama, esquece-se que por mais que se almeje um conteúdo adulto para um filme de super-herói, já tem um apelo com crianças, e mesmo que a classificação indicativa não seja de crianças, a ideia de uma produção milionária é atingir o máximo de pessoas possível, inclusive aquelas que podem ter dificuldade para entender elementos essenciais da trama que sejam sutis. Ok, bom ponto. E quanta resistência em existir piadas com o Batman? Não é piadas com o Batman, é Batman, o Homem de Fé. O problema é o Batman ter fé, tá? É esse que é o problema, mas tudo bem. A idolatria é uma figura desse personagem que cansa até demais. É só um maluco fantasiado de um morcego no final de contas. Verdade. Deixar o cara fazer uma piadinha de vez em quando não tem problema. Também acho que não. Já deve ser um sujeito chato na paranoia anticrime. Imagina se por isso ainda assim for carrancudo. Mas ele é carrancudo. Saudades do Adam West. O Adam West não fazia piada.
O Adam West não fazia piada, o programa dele era uma piada, mas ele não fazia piada nenhuma, tá? Ele era sempre austero, sagaz, sem problema, tá, seu Rafael? O café pro Superman lembra da piada do sujeito que, enquanto um amigo estava na guerra, ia pro bar e pedia 2 doses de cachaça, uma para ele e uma pro amigo que estava distante. E isso se segue por muito tempo, até que um dia ele chega no bar e pede uma dose só. O barman, preocupado, quis saber se ele teve notícias ruins do amigo que estava na guerra. Ele disse: não, tá tudo bem com ele. Essa dose aqui, inclusive, é a dele, é que eu parei de beber. Né? Boa 02, muito boa. Voltando à Liga da Justiça, sinto falta de que nenhum podcast falando do filme do Snyder teve alguém que gostou de 2017 para defender. Será que é porque era uma merda, seu Rafael? Acho que sim, né? Ok, eu também esteja sozinho nessa, está. Mas terminei de ver o Snyder Cut e quis rever a versão do cinema, masoquista que o senhor é. Que pelo menos ficaram mais adequadas na tela da minha TV. Ah, tá, porque o porra do filme 17 é wide, enquanto essa merda é 4x3, né? Tá bom, Rafael, mereço você, tá? Beijo também pra você, tá, seu Rafael Dourado? Só um carinho na minha, sempre quando você manda seus e-mails, tá? Muito obrigado pro senhor. Então, comentários e e-mails lidos, vamos agora aos abraços e agradecimentos aos meus queridíssimos mecenas. Então, um abraço caprichado e um beijo na bochecha para dona Ana Carolina Martins, para minha querida Joaninha Trek e dona Ana Lúcia Litier, para o senhor Arthur Boni, recém-casado, parabéns, sem vergonha, casou, né? Casou agora na igreja bonito, olha que bonito ele e os seus 1500 demônios e a sua patroa coitada que tem que aguentar esse povo. Um abraço também para o meu querido escritor internacional, o senhor Daniel Rossi. Um abraço para o querido Diego Ferreira Veríssimo. Para meu vídeo respondedor, do senhor Elias Passo Tenório. Para o multicultural Monsieur Emílio da Costa Mensu. Para o meu queridíssimo Fogo no Rabo J. Santos, do seu líquido de esquentar buraco. Para o querido Léo Oliveira do Fermata Podcasts. Um abraço também para Lucas Freitas. Outro abraço também para Luciano Dias. Um abraço apertado no meu queridíssimo Paulo Roberto Libardi. Outro abraço também para o nosso querido amigo Rodrigo Moquebon. Um abraço para o Sandro Cruz. Outro abraço também para o nosso querido não governador do estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Um abraço para a dona Suelen Nastre. Outro abraço para o senhor Tiago Teixeira. E um abraço apertado e um aperto de mão na bunda para o senhor Valdir Fumene Júnior. Muito bem, gente boa. Com isso ficamos por aqui. E vamos que mês que vem tem mais coisa. Até mais.